Olá, segundo ano, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Acho que o vídeo de hoje vai ser um pouco mais largo, porque eu vou fazer a correção de alguns exercícios da atividade anterior, porque eu tenho uma coisa que quero dizer sobre essa correção. Em seguida, darei alguns elementos conceituais associados a triângulo, sobre o incentro e circuncentro. A lista tem 4 exercícios. Acho que são um pouco mais simples e vão involucrar esses conceitos do final do vídeo, tá certo? Bom, para começar, vamos tomar o exercício número 1 da atividade anterior. Eu tenho aqui uma figura que ele deu um triângulo retângulo, importante ver esse ângulo. Esse ponto G que está aqui no centro é o baricentro, a informação dada pelo problema. AG e BC são valores dados. Vou pôr AG por valor 4 aqui. BC, que é esse aqui, vale 6. Então todo esse segmento, certo? Vale 6. E a pergunta é sobre o valor de AB. Então se eu quero conhecer esse valor que eu vou chamar de X. Bom, essa é a pergunta do problema. Tá certo? Primeira coisa que a gente pode fazer é observar que se o ponto G é baricentro, AG, então, já é um pedaço de uma mediana. Se eu prolongo ela... aqui. Certo? Vou cortar esse segmento BC pela metade. Então, se o segmento BC vale 6, vamos chamar esse ponto aqui de M, MC vai valer 3. E aqui embaixo também é 3. Se esse ponto G é baricentro e AG vale 4, GM vai valer a metade, não? Que é 2. Que foi a propriedade que comentei no vídeo anterior. Então aparece aqui um triângulo. Vamos fazer ele de vermelho. Deixa eu pegar espaço para mim aqui. Sujei esse triângulo aqui. Não sei se dá pra ver. Fiz bem em cima, né? Pera aí. Dá pra ver esse triângulo? Vou fazer aqui do lado de fora. Ele seria assim. Mais ou menos, tá? Aqui tem o CMA. Então esse lado vale 6. É a hipotenusa do triângulo. Esse vale 3. Quanto é que vale esse outro cateto? Aplico o Pitágoras, certo? 36. Vai ficar 9 mais... Vamos dar um nome para ele, vou chamar de A ao quadrado. 36 menos 9 costuma dar 27. Então A ao quadrado é igual a 27. Se eu fatoro, vai dar um 3 raiz de 3. Isso mesmo, tá? Bom, agora eu vou olhar para... Então esse valor aqui é 3 raiz de 3. Agora, para pegar o valor de AB, vamos olhar para esse triângulo azul. Esse grandão aqui. Esse triângulo, que é o triângulo ABC. Estão vendo? Se eu fizer ele aqui embaixo, tirar ele da figura, eu tenho que esse lado aqui é C, certo? Esse aqui é A e B. Esse aqui vale 3 raiz de 3. Esse vale 6. E quanto é que vale X? Pitágoras, certo? X ao quadrado, 36 mais 27. X ao quadrado vai dar 36 mais 27, dá 63. Fatorando por 3 dá 21, 3, 7, 7, 1. Então esse X é 3 raiz de 7. Não deu nenhuma unidade de medida, deixa sem unidade de medida. O gabarito estava mal, dizia que era 9. 3 raiz de 7, a resposta correta. Gente, é difícil fazer esse problema? 2 teoremas de Pitágoras. Certo? Aplicamos a propriedade de baricentro aqui. E é isso. Não tem nada de diferente aqui. Tá certo? Beleza? Vamos passar para o próximo exercício. O exercício 2, ele praticamente saía assim de imediato. Era só uma construção geométrica. Tínhamos que intervir na figura. Ele disse que a ABCD é um paralelogramo.
certo? M é o ponto médio do segmento AB. Então, para indicar que é ponto médio, posso pôr dois risquinhos assim. E a pergunta é o valor de x. PM é o x. E ele diz que DP, que é esse segmento aqui, vale 16. Bom, é o seguinte. Se esse ponto P é baricentro, se ele é baricentro, significa dizer que esse x é metade de 16. Que é a proporção de 2 para 1. Certo? Proporção de 2 para 1. 16 está para x, assim como 2 está para 1. 2x é igual a 16, x é igual a 8. Assim que se pensa essa proporção. A questão é que eu não sei se o P é um baricentro. Então, aí que está a questão, né? Vamos fazer aqui um prolongamento desse segmento aqui. Fiz de azul. E vou olhar para esse triângulo aqui. Ai, por que não está saindo? Pera aí. Não aparece o azul. Aqui. Estão vendo esse triângulo azul aqui? Ai. Azul. Agora sim. Esse triângulo aqui, que é o DBA. Você vê que esse triângulo, a base dele é AB. E se vê que o ponto D, M, vai ser a mediana dele. Tá certo? Bom, até aí o ponto P ainda não é baricentro. Mas se eu também olhar agora para esse triângulo aqui vermelho, vamos fazer esse triângulo aqui. É o mesmo, agora acabo de ver. Aqui é o seguinte, esse triângulo aqui. Se vê que esse ponto aqui é o ponto em que as duas diagonais do paralelogramo se interceptam. Então é uma propriedade geométrica dos paralelogramos que as diagonais se interceptem bem na metade. Então esses dois segmentos são iguais. Então olhando agora o segmento A, esse ponto aqui, que é o ponto, vamos chamar de O, é uma mediana também do mesmo triângulo. Então eu tenho uma mediana que é a DM e a O são duas medianas. Isso comprova que o ponto P é o baricentro. Entenderam? Então a partir daqui eu tenho que o x de fato vale 8. Essa era a resolução do problema. É só visualizar essa demonstração aqui. Foi o que eu falei na atividade passada. Para lembrar dessa propriedade dos paralelogramos, que as diagonais se interceptam na metade. Certo? Aí não fiz nem conta. E aqui os que apresentaram a resolução fizeram bem. Eu quero fazer só um comentário. Alguma pergunta que me foi apresentada sobre esse problema, que eu achei interessante estar incluindo ele na resolução também. Aqui eu tenho um ponto Q. Cadê o ponto Q? Esse aqui. É médio de AB. Se é um ponto médio, eu posso indicar na figura, fazendo dois risquinhos assim, indicando que os dois segmentos têm o mesmo tamanho. Porque P paralelo a BC, ou seja, esse segmento é paralelo a esse. Dentro dessa construção, quando ele diz que esses dois valores são paralelos, eu já estou vendo que esse triângulo AQP é semelhante ao triângulo ACB. Porque esse ângulo aqui foi dado que ele é reto. Se esse é paralelo a esse, aqui também é um ângulo reto. Certo? AC, cadê o AC? Esse aqui vale 30 centímetros. Então todo esse segmento aqui vale 30. Certo? Quanto vale PO? Cadê? PO é esse segmento aqui. Vamos chamá-lo de X. Tá certo? Essa é a pergunta do exercício. Então, para começar, vamos ver o seguinte. Essa informação, Q é ponto médio de AB. Se o ponto Q é o ponto médio, esse segmento CQ é mediana. Certo? Se QP é paralelo a BC, significa dizer que esse segmento, o ponto P, vai cortar o segmento AC também pela metade. Indicando que o BP também é mediana. Ou seja, o ponto O é baricentro. Como é que eu sei que o ponto P corta pela metade? Aquilo que eu acabei de dizer. APQ é semelhante a ACB. Os dois triângulos são semelhantes. Certo? Então essa proporção aqui tem que prevalecer aqui também. Da mesma forma, QP é a metade de CB.
da mesma forma, porque são semelhantes, tá? A importância da regra de semelhança de triângulos. Então, essa é a primeira conclusão importante da resolução desse exercício. Agora, uma forma de resolver o problema seria a seguinte. Eu posso ver aqui o seguinte. Esse segmento aqui vou chamar de A e esse aqui vou chamar de B. Certo? Se esse aqui é A, aqui vale 2A. Se esse é B, aqui vale B também. Então aqui olhando para o triângulo ABC, vamos escrever aqui, triângulo ABC. Se eu aplico Pitágoras, o que vai acontecer? Hipotenusa vale 30, é igual 2b ao quadrado, mais 2a ao quadrado, certo? Vai dar 900, 4b ao quadrado, mais 4a ao quadrado, coloco o 4 em evidência. Passo 4 dividindo, eu vou deixar indicado 900 sobre 4, deixa assim. Eu não sei quanto vale o A nem o B, mas não importa. Porque agora eu posso ver o seguinte, olhando para esse triângulo aqui, não estou sendo muito feliz para exaltar as cores de um triângulo. Talvez tenha que mudar de caneta, não sei, porque não está aparecendo como eu gostaria. Esse triângulo aqui, ó. Por que eu estou pegando esse triângulo? Porque ele tem como hipotenusa esse lado aqui, essa mediana. Se esse ponto O, como já concluímos, é baricentro, se esse vale x, esse aqui vale 2x, certo? É o dobro. A e B. Se eu aplico Pitágoras nesse triângulo, o que vai acontecer? 3x ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas o A ao quadrado mais B ao quadrado eu conheço. Então vai ficar 3x ao quadrado é 900 sobre 4. Isso aqui vai dar 9. Posso simplificar aqui, vai dar um 100. X ao quadrado vai dar 100 dividido por 4 dá 25. X igual a 5. Certo? Havia outra forma de resolver muito interessante que o Rafael sugeriu, que é a seguinte. Olhando para esse triângulo agora, vou olhar para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo azul. Dá para ver ele? Observe que esse triângulo é isósceles. Como é que eu sei que ele é isósceles? Sim, olhando para esse triângulo azul, que está aqui indicado na figura, que a gente tem? Que eu tenho o B e B aqui é igual, quer dizer, os dois triângulos têm um lado igual, tem um ângulo igual e um lado igual, que é esse A que está aqui. Lado, ângulo, lado. Significa dizer que os dois são semelhantes, os dois triângulos. Mas não é só semelhante, eles são congruentes, porque os lados são iguais. Forçosamente o terceiro lado tem que ser igual também. Outra maneira de ver isso é ver o seguinte. Se eu pego esse ângulo aqui, ó, vamos fazer assim. A tangente dele, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é B sobre A. Se eu pego esse outro ângulo desse lado, a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, B sobre A. Os dois ângulos são iguais. Certo? E nesse caso, dado que o ponto P é o ponto médio, isso aqui vale 15, né? Que é metade de 30. Ou seja, 3x é igual a 15. X é igual a 5. Olha só essa resolução. Vejam essa resolução e vejam isso. Certo? Um conselho que eu dou. Vocês estavam usando, por exemplo, para montar o Pitágoras, escrever OP ao quadrado, que é P ao quadrado, escrevendo. Como é que se faziam? Escrever assim, AC ao quadrado. BA ao quadrado, ABC ao quadrado. Gente, não façam isso não. Quando o problema se torna mais elaborado, isso aqui atrapalha muito a visualização da resolução. O melhor é fazer o que eu fiz, ó. Dar um nome para os segmentos de reta, letrinhas minúsculas, tá? Isso ajuda bastante. Bom, é isso da correção da atividade da semana passada. Vamos falar agora o assunto da atividade dessa semana. Bom, o que eu quero falar agora é sobre incentro e circuncentro. Eu acho que são temas que vocês já viram também no ensino fundamental. Eu daria somente uma revisada. Vou pegar aqui o que é uma bissetriz, não? O incentro é o encontro das bissetrizes de um triângulo.
Então, para calcular a bissetriz, eu vou usar um compasso. Eu não quero que esse vídeo fique muito largo, então eu só vou explicar como é que se calcula. Vocês não vão precisar fazer isso aqui. Eu tomo aqui com esse compasso esses dois segmentos, aqui, aqui, e isso aqui, gente, esse segmento aqui cortou esse ângulo pela metade. Isso é uma bissetriz, tá certo? Bom, se eu pegar um triângulo qualquer e calculo as bissetrizes dele, deixa eu fazer um triângulo meio maluco. Eu vou aplicar essa mesma construção que eu fiz aqui em cada um desses vértices. Para que o vídeo não fique muito largo, eu vou só fazer o primeiro vértice, depois eu corto e já tenho a figura completa. Eu faria isso dessa forma. Nunca fica preciso, né? Aqui eu tenho a bissetriz desse vértice. Agora eu vou fazer dos outros dois vértices da mesma maneira. Certo? Peguei o compasso e achei as bissetrizes dos três vértices do triângulo. O que acontece aqui é que se eu coloco o compasso e fecho desse lado aqui e traço uma circunferência, nunca fica certo. Vamos ver. Ai, quase consegui. Aqui sai uma circunferência inscrita no triângulo. A figura não tá precisa, né? Mas se eu fizer com precisão, isso acontece aqui. Tem um erro aqui, um errinho aqui. Beleza? Agora, nesse caso, esse ponto que está aqui, que é o encontro das bissetrizes, que forma o centro da circunferência inscrita ao triângulo, chama-se incentro. E qual a propriedade bacana dele? Se eu pego essa distância desse ponto aos lados do triângulo, e por distância entre ponto e lado, sempre estamos falando de uma perpendicular, certo? Aqui e aqui. Esses são os raios da circunferência, os valores serão iguais. Certo? Isso aqui é um incentro. Circuncentro é o encontro das mediatrizes. A mediatriz no segmento de reta, eu calculo assim. Vou pegar um segmento qualquer, compasso. Faz décadas que eu não faço isso. Ponho o compasso numa posição um pouco além do que eu pensaria que é o centro, por um pouco mais, e faço assim. Vocês já fizeram isso, não? Imagino que sim. Aqui eu tenho o centro da... Essa reta aqui é chamada mediatriz, porque ela corta esse segmento em duas partes iguais, certo? Se eu pego um triângulo qualquer e faço a mediatriz dos três lados dele, vai surgir uma circunferência circunscrita ao triângulo. Então, vou fazer do primeiro lado da mesma forma. De novo, insisto, não quero que o vídeo fique muito largo. Eu pego aqui para esse lado, faço isso. Certo? Aqui eu tenho uma mediatriz. Eu não vou traçar ela completa, assim, fraquinho. Aqui, esse ponto aqui é o chamado circuncentro. Qual que é o XT dele? É isso. Circunferência circunscrita, certo? Qual que é a questão do circuncentro? Se eu pego a distância do vértice até o circuncentro, é o raio da circunferência. Então, esses três valores são iguais. Isso aqui é o chamado circuncentro. Certo? E acho que com isso vocês já fazem a lista de exercícios. Tem um exercício de circuncentro, acho que 2 de incentro e um terceiro exercício de bissetriz, nada mais. Tá certo, gente? Bom, espero que tenha ajudado, espero que vocês não desanimem. Recebi pouquíssimas atividades, a última atividade pouquíssimos alunos responderam. Já estou de olho nisso. Espero que não tenha que reuni-los no Zoom, gente. Tá? Porque se isso continuar assim, vou ter que chamá-los para conversar com vocês.
Bom, se alguém ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção, tenha uma boa semana e até a próxima. Tchau!